Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com Arnaldo Lima, secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação. Secretário, seja bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de discutir um assunto tão importante para o futuro do país. Qual a expectativa de adesão das universidades federais e institutos federais ao Futurice? Bem, eu vou falar pelas universidades federais. Temos 63 universidades federais. Nesse primeiro momento, temos 17 universidades que já querem contribuir para o aperfeiçoamento do Futurice. É bom deixar claro que a adesão ou rejeição ao Futurice será depois de aprovado o projeto. Claro. Então, são 17 universidades que estão contribuindo ativamente para o aperfeiçoamento do projeto, que está sempre em construção, em fase de diálogo com os reitores. Em quanto poderá aumentar o orçamento de quem aderir ao programa, na estimativa de vocês? O Futurice ele traz recursos de curto e de longo prazo. No curto prazo, ele desbloqueia todas as receitas próprias das universidades. Então, a gente está falando de 15% de receita aumentada nesse curtíssimo prazo. Então, 15% dos recursos discricionários poderão ser elevados a partir da captação de receita própria. Adicionalmente, teremos recursos através de fundos patrimoniais, fundos de multimercado. Isso terá ainda mais recursos adicionais ao orçamento público. Além desses 15%? Além desses 15% e além do recurso público que já está garantido, né? Isso é muito bom deixar claro, né, Paulo? São receitas adicionais. Nós acreditamos tanto no potencial das universidades que a gente está realizando um sonho de 30 anos dos reitores, que é alocar os recursos que eles captam diretamente para o gerenciamento deles. É mais autonomia, mais flexibilidade e mais recursos. Agora, quem não aderir ao Futurice tende a ter menos dinheiro do que dispõe hoje ao longo dos próximos anos? Em termos de orçamento público, não. O orçamento público, a gente não vai penalizar ninguém que não faça adesão ao Futurice. Mas quem aderir terá receitas adicionais. Nós institucionalizaremos instrumentos financeiros para atrair investidores nacionais e internacionais para o Futurice. Então, diremos da seguinte forma: o Futurice premiará ainda mais as universidades que estarão próximo do MEC. As universidades vão ter liberdade para pagar salários diferenciados entre os professores? Por exemplo, se quiser contratar um prêmio Nobel, vai poder pagar um salário maior para essa pessoa? As organizações sociais, as fundações de apoio vão poder permitir a contratação de professores internacionais. Hoje as universidades já têm professores visitantes, mas ele está dentro do quadro de salários dos professores atuais. A gente não está mexendo nesse momento. O que a gente está dizendo é que, por meio das organizações sociais, a gente quer sim fomentar a vinda desses prêmios Nobel para que a gente possa, inclusive, não só aprender, mas também ter um resultado positivo nos rankings internacionais. Ter prêmio Nobel dentro da universidade é um fator relevante para esses rankings internacionais. Quantas contribuições houve nesse processo em que vocês receberam sugestões? Foram mais de 50 mil pessoas contribuindo para o aperfeiçoamento do projeto, mais de 30 mil comentários. Temos mais de 1.000 páginas de contribuições. Estamos agora no esforço hercúleo de consolidar. Vamos, logicamente, dar uma entrevista coletiva mostrando todos os pontos que foram abordados, o perfil e as sugestões. Então, a gente está nessa fase de consolidação. Estamos muito orgulhosos do processo. Isso mostra que estamos abertos ao diálogo e que as pessoas querem contribuir para o melhor da educação. Então, eu diria que está virando um projeto quase de iniciativa popular. Então, isso vai facilitar, criar mais consenso para que a tramitação no Congresso Nacional seja mais facilitada. Quando o projeto vai ser enviado para o Congresso? Enviaremos o projeto em outubro. Estamos aí trabalhando, correndo contra o tempo. Vamos construir um grupo de juristas que vai facilitar a consolidação desse texto e que vai dar mais segurança jurídica a várias contratações que a gente fomenta por meio do Futurice, seja por meio das organizações sociais, seja por meio das fundações de apoio. O senhor pode falar de algumas modificações que vocês pensam em incluir no texto, no novo texto? Esse é um ponto importante, né? A gente vai suavizar o texto referente às organizações sociais, permitindo que os serviços escolhidos sejam feitos pelos próprios reitores, pelo próprio Conselho Superior. Então, além de deixar claro que poderá ser contratualizado com fundações de apoio, com sociedade de serviço autônomo. Então, o que a gente está dizendo é,
as universidades vão ter mais autonomia ainda. Elas que vão escolher os serviços que serão prestados por essas organizações. No texto atual, proposto inicialmente, como é que estava isso? Ele ficou um pouco duvidoso e aí gerou uma grande dúvida se a relação com a organização social estaria tirando a autonomia das universidades, e por isso que o instrumento é positivo, né? Um instrumento de consulta pública. Poderíamos ter enviado uma medida provisória, um projeto de lei com regime de urgência. Escolhemos não só convocar os reitores, como todos aqueles amantes da educação, para fazer um projeto ainda melhor. Então, estamos muito orgulhosos desse processo. Então, vamos deixar mais claro ainda, fundações de apoio estarão dentro do Futuris, que é o caso, por exemplo, da Coptec no Rio de Janeiro, que é coordenada pelo Fernando Peregrino. Veio até meu gabinete, criticou, e foi uma crítica construtiva. Ele criticou o Futuris porque ele não se viu no Futuris, mas ele achou o projeto maravilhoso. E eu falei, não, Fernando, pode ficar tranquilo que deixaremos ainda mais claro. É uma construção conjunta, né? Também deixaremos claro que as universidades, as contratações pela administração pública federal, estadual, municipal, com as universidades será dispensada de licitação. Isso facilitará a prestação de serviço, seja uma fábrica de software, uma consultoria, uma contratação de uma empresa júnior. Então, isso trará mais recursos para as universidades e também mais facilidade para o contratante. O senhor mencionou a COP. Se já existe um mecanismo como esse, uma fundação, em que vai mudar com o Futuris? Quer dizer, o que vai mudar com o Futuris? Como é que vai abarcar isso e melhorar o que existe? Eu resumiria de duas formas. Uma, a gente vai profissionalizar toda a gestão dessas organizações, exigindo mais compliance, mais governança, até mesmo na ocupação de cargos no corpo diretivo ou no conselho deliberativo. Mas, acima de tudo, a gente vai dar segurança jurídica na contratação das organizações sociais e fundações de apoio. Porque hoje ela tem os serviços que elas prestam às universidades, está meio limitado. A gente amplia o escopo, mas deixa claro que esse escopo será definido pelo próprio reitor. O limite hoje é o quê? Elas só podem funcionar para quê? Aí fica aquela discussão de atividade meio, atividade fim, que é uma discussão muito arcaica, inclusive foi algo que foi bastante superado na modernização trabalhista, né? Então, a gente deixa mais amplo esse leque, dizendo bem claro que as organizações sociais, as fundações de apoio, não vieram para substituir as universidades, mas precisam de mais flexibilidade para subsidiá-las a alcançar o nível de excelência que a gente tanto quer. Quantas universidades o senhor acha que vão acabar entrando? Quer dizer, o senhor mencionou aqui 17 de 63 se manifestaram, mas quantas vão acabar entrando de fato no programa, na sua estimativa? Eu não tenho dúvida de que todas aderirão com o tempo. Será um movimento contínuo e crescente, porque quem é a favor das universidades quer mais recursos. E a grande parte do que o futuro se deseja são mais recursos, mais sustentabilidade financeira para as universidades, seja do lado das receitas, mas também seja de responsabilidade do lado das despesas. No começo, não virão todas. É até bom que não venha, né? Primeiro que mostra a pluralidade que a gente tem no mundo acadêmico, né? A divergência é até um sintoma do pensamento crítico que temos. Mas com o tempo isso vai sendo amadurecido dentro dos conselhos superiores, né? São várias ações e o que a gente quer também é que no início teremos menos recursos e também é melhor até para aquelas que façam adesão nesse curto prazo, que elas sejam ainda mais beneficiadas. Diremos da seguinte maneira, quem aderir primeiro terá benefícios, como foi na EBSER, como foi no Reúne e como foram em outros programas. E todos esses também tiveram uma adesão maciça ao longo do processo. No primeiro ano, tem uma estimativa de quantas vão aderir? A gente está estimando para as universidades 17, né? Os institutos a gente ainda está fazendo as contas. Essas 17 que contribuíram ativamente. Tá. Pelo menos essas 17, que já é um número superior à adesão à EBSER no primeiro ano. E essas 17 estão entre as maiores ou as menores? Elas estão espalhadas no Brasil todo, né? E, na verdade, tudo que a gente quer é que o planejamento orçamentário seja cada vez mais equitativo. Então, eu tenho, inclusive, preferências que as menores possam estar mais próximo da gente, que são aquelas que podem ter, inclusive, ganhos de escala e maiores retornos nesses eixos todos, que às vezes estão um pouco mais amadurecidos nas universidades.
Agora, logicamente que as maiores têm vantagens comparativas em relação a estar próximo do setor produtivo. E, da mesma forma, compensaremos as menores com fundos patrimoniais, com recursos do próprio MEC adicionais ao orçamento público, que é uma forma de corrigir as iniquidades do sistema hoje. O fundo imobiliário que a universidade vai ter, vai ser constituído com os imóveis que ela já tem ou vocês vão dar outros imóveis para elas? A gente pode fazer das duas formas, né? O que a gente quer é, acima de tudo, utilizar imóveis da União, que são formas de trazer recursos adicionais também. Mas nada impede que essas universidades façam a integralização dos seus imóveis aos fundos patrimoniais que a gente vai estabelecer e que o retorno também desses imóveis volte diretamente para elas. A gente quer dar escala aos fundos patrimoniais. Hoje a lei já permite. Cada um pode ter seu fundo patrimonial. Com os imóveis da própria universidade. Mas a universidade não tem aquela expertise, então a gente, no MEC, a gente tem essa facilidade de agir com outros interlocutores e aí quer utilizar as experiências internacionais, como acontece em Harvard, Yale, Stanford. De criar um fundo único que faça a gestão disso. Que faça vários tipos de investimento, que está um pouquinho até separado da lógica da universidade. Isso é bom deixar claro. Esses fundos patrimoniais lá fora têm uma gestão privada, é um agente financeiro que faz a aplicação desses recursos. E tudo que a gente está conversando, inclusive, é uma boa forma de falar, Paula. Acho que esses investidores, esses fundos patrimoniais dessas universidades, querem vir para o Brasil. Já estão conversando conosco. Então, a gente quer estabelecer pelo menos 3 formas de investir nesse curtíssimo prazo. São residências estudantis, são parques tecnológicos, que a gente precisa incentivar a produção e a geração de startups, e hospitais universitários. São 3 formas da gente ter mais receita própria que pode trazer recursos aí advindos do exterior. Agora, os imóveis da União, que estão lá sob gestão do Ministério da Economia, isso é uma coisa que está sendo mapeada ainda, tal, quer dizer, nem se sabe exatamente quantos tem só uma estimativa, né? Esses imóveis, algum desses imóveis vai ser transferido para esse fundo das universidades? Vão ser transferidos sim. Nós estamos conversando com o Salim Matar, com o Fernando Bispo, para que eles possam integralizar esses imóveis no fundo patrimonial, que é uma forma até mais fácil de estabelecer o licenciamento, o estudo de viabilidade econômica. Eles têm a visão de quererem vender muitos dos imóveis, né? Só que isso demora mais tempo, que você tem que abrir licitação. No caso do fundo patrimonial, a gente não vai vender, a gente vai rentabilizar. Só que é um processo que ajuda nessa transição também. Então, é uma forma da gente trabalhar em conjunto, pensando até no longo prazo em ajudá-los quando for o caso. Então, eu diria isso, as universidades poderão ter uma melhor gestão do seu patrimônio a partir de parcerias que venham a ser estabelecidas em conjunto com o MEC, em participação do setor privado, mas que isso possa ser uma fonte de receita própria. Universidades lá fora, esses ativos são muito rentabilizados e geram muitos recursos, especialmente para os nossos estudantes. Existe um acerto, uma combinação de quanto desses imóveis da União viriam para as universidades? A gente estimou, na reunião com os ministros e com o presidente, um valor de 50 bilhões de reais. Só que isso não viria, logicamente, no primeiro momento, e nem o mercado hoje consegue absorver tantos imóveis. Isso é o que a gente vai fazer de forma contínua, né? Em quanto tempo vai ter 50 bilhões? É difícil a gente falar, porque isso depende da condição de mercado, de cada imóvel, cada licenciamento, mas eu diria assim, a minha expectativa é que em 10 anos, as universidades, a partir desses fundos patrimoniais, a partir do Fundo Soberano do Conhecimento que é criado no Futurice, elas sejam muito menos dependentes do que são hoje no orçamento e estariam quase que livres aí dessa discussão de contingenciamento, né? Que é algo que a gente está resolvendo, é uma luta contínua, a gente está tendo um cenário de receitas aí na economia melhor, o país está voltando a crescer, isso facilita. Mas quando você tem um outro colchão, que são receitas adicionais, isso dá mais previsibilidade para a contratação, isso gera um melhor gerenciamento e, acima de tudo, uma tranquilidade, um conforto para os reitores. No começo, dá para dizer quanto vai ter esse fundo imobiliário? No começo dele, no primeiro ano, no segundo? Não, a gente está pensando aí mais ou menos aí nos 3 bilhões de reais aí no primeiro ano.
que é pelo menos... Isso incluindo os imóveis das próprias universidades, os campi... Os dois, enfim. né? Os da União e os das universidades, né? Então, isso, quanto que vai... o mais importante do que quanto que vai ser integralizado é quanto que será o retorno. E aí o que a gente quer fazer é criar personagens para mostrar quão importantes são as ações nas universidades, né? A gente quer criar um reality show para premiar os alunos com projetos de iniciação científica, com geração de startups. Então, o próprio retorno desses recursos vai dar uma maior visibilidade, vai promover melhor as universidades, o que vai criar um senso de pertencimento e vamos gerar ainda mais doações a partir de ex-alunos, que temos exemplos muito bem sucedidos no Brasil que a gente precisa potencializar. Esse reality show vai começar a funcionar logo no começo, logo no ano que vem? Até antes, estamos trabalhando para que seja antes, né? Porque hoje, colocando o fundo patrimonial de pé, que já tem legislação própria, a gente já começa a criar um plano de mobilização a favor do Futuris, que é tudo que a gente precisa para desmistificar. A gente precisa, eu diria assim, tangibilizar sonhos. O brasileiro gosta da esperança, né? Então a gente gosta de uma história de vencedor, que temos tantas, né? E nada mais justo do que buscar esses grandes casos de sucesso nas universidades. Como é que vai funcionar esse reality show? A gente se inspira muito aí no Shark Tank Brasil, que tem lá inspirações lá nos Estados Unidos também. Então a gente quer botar o Sebrae, a FINEP, o BNDES, para ajudar inclusive a montar planos de negócio, dar sugestões, e aí a gente vai conseguir patrocinar a partir dessas melhores escolhas. E aí os alunos têm que estar atentos também, que eles têm que aprender também a se promover, né? Até que é uma forma não deixa de ser uma formação profissional, né? Então, porque muitos deles querem ser empreendedores, isso é um ponto importante. Eu quero trazer para perto da gente as empresas juniores. É um movimento muito legal, começou em 1967 na França, veio para o Brasil em 88, nós temos já o maior movimento de empreendedores universitários do mundo. Então, acima de tudo, esse programa é feito para esses alunos, empreendedores, e a gente quer, através da FINEP, através do Banco do Brasil, através de investidores privados, trazer mais recursos para eles. Então, eles se tornarão, a Brasil Júnior, que é a Associação de Empresários Júniores, serão consultores permanentes da CESU e do MEC para os programas educacionais que estamos fazendo. Esse reality show vai passar em qual canal e quando começa? De repente aqui a gente está aberto a sugestões, a gente está montando ainda, vai criar uma plataforma tecnológica que vai facilitar a venda de produtos também pelas universidades, angariar recursos por meio de empresários, fazer eventos nas universidades, promovendo também as associações atléticas, os projetos de iniciação científica. E aí, assim, logicamente que às vezes é bom trabalhar num canal aberto. Mas vamos primeiro botar de pé, ver os detalhes, porque é complexo, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar a exercer a autonomia. A autonomia, para mim, é dar o resultado que a sociedade tanto espera. É mostrar as externalidades positivas que o investimento na educação gera. Então, isso é uma forma de comunicar as ações que estão sendo bem-sucedidas nas universidades. Como é que a universidade vai ganhar mais dinheiro com patentes, por exemplo? Porque ela já pode registrar patentes e ter o lucro disso hoje, né? Como é que vai ser? Hoje as universidades elas estão preocupadas muito em registrar patentes, mas não explorar economicamente as patentes. Por quê? Porque também a própria receita própria hoje não vai para ela. O Futuris permite que essa receita própria vá diretamente para ela e as patentes, a exploração de patentes se torna um ativo, né? A gente quer, inclusive, colocar essas patentes em um fundo que possa ser negociado para captar recursos estrangeiros. Juntar todas as patentes das universidades que estão ali. E aí isso inclusive é uma forma de investimento que a gente quer fazer aí, no curtíssimo prazo, até mesmo por conta aí dos fundos patrimoniais que podem ser explorados nesse momento. Descontingenciamento, essa palavra grande e complicada, o senhor mencionou aqui que é a intenção de reduzir, quer dizer, de liberar uma parte dos recursos que estão retidos. Para quando é isso e quanto que vai ser possível liberar? Bem, esse é um assunto que compete ao Ministério da Economia, né, que faz a avaliação de receitas e despesas a cada bimestre. Será feito um relatório na semana que vem, então teremos notícias positivas. Eu prefiro que o quanto seja dito por eles.
mas é bom deixar claro que este ministério, a gestão desse ministério, sempre luta para que a gente consiga os recursos que foram acordados na lei orçamentária anual. Então, hoje, nós temos 70% do nosso orçamento liberado, nós já descontingenciamos 65%, mas desses 65%, ainda tem 5% que podem ser executados. Então, a gente ainda tem um tempinho aí para chegar no limite. E esse relatório bimestral vai trazer mais notícias positivas. Então, o que a gente pode deixar conforto é que não terá nenhuma descontinuidade nos serviços das universidades. Né? Tem algumas universidades que dizem que estão sem dinheiro para pagar as contas, com ameaça de cortar luz, água e tal. Como é que é isso? A gente tem que olhar o lado da governança. Aquelas universidades que têm uma melhor governança se planejaram, então tudo que é urgente hoje foi o que não foi planejado ontem. E muitas delas estão em troca de reitores, às vezes tem essa dificuldade, um entendimento inicial. Agora, assim, o orçamento ele é finito. Os desejos na educação são infinitos. Então, a gente precisa ter uma melhor alocação, uma alocação eficiente de recursos. Então, o que a gente sempre priorizou a liberação é para que, primeiro, no caso da assistência estudantil, não foi nada contingenciado, assim como os hospitais universitários e os serviços essenciais. Então, a gente também sempre, quando liberou, sugeriu que eles pagassem luz, ar-condicionado, água, para que não tivesse nenhum interrompimento aí nos serviços educacionais. Então, a gente também tem que ter uma cautela e, às vezes, há um exagero. E a gente não pode mexer com expectativas de milhões de pessoas que estão realizando o seu sonho por meio da educação. E aí são esses falsos alarmismos que geram conflito na sociedade, que gera muito ruído, e isso não é positivo para o futuro da educação. Mas quem tá sem dinheiro efetivamente para pagar contas é porque errou? Nenhuma está nessa situação? Hoje, dos 65% que a gente liberou, na média, foi executado 60%. Ou seja, a gente tem 5% que pode ser executado nesse momento. Sendo que a gente vai liberar mais ainda, possivelmente na semana que vem, do que a gente tem remanescente hoje no MEC. E, além disso, ainda vem um descontingenciamento pelo Ministério da Economia. Então, não faltarão recursos para a educação, especialmente para os bons projetos. E é por isso que a gente precisa promover melhor essas ações nas universidades. Mas só para entender, se alguma universidade estiver numa situação de que não tem dinheiro para pagar a conta, ela pode recorrer ao MEC e ter uma parte desse dinheiro aí que está nessa reserva de vocês. Esse diálogo é sempre aberto. Agora, não significa que vir até o Ministério vai ser atendido imediatamente como liberação de recursos, como foi feito no passado. Liberava-se recursos demais, inclusive sem nenhuma preocupação com a efetividade desses recursos. Além dos recursos terem acabado em relação aos anos dourados aí, passados, que houve um excesso, até por isso que a gente está pagando uma conta elevada, a gente está exigindo mais governança. Né? Não basta só querer mais recursos, tem que saber gastar melhor. A gente trabalha pela qualidade do gasto público, porque não existe recurso público. O Estado ele não gera recursos. O Estado redistribui recursos que são pagos pela sociedade, pelo pagador de imposto. Então, há que se falar em uma eficiência maior dos recursos gastos para exercer a autonomia universitária que é tão necessária. De 2000 a 2018, o Poder 360 fez essa conta com dados do MEC que vocês forneceram. Houve um aumento de 123% nos gastos das universidades em termos reais, já desconsiderada a inflação. O número de alunos cresceu mais do que isso até, 144%. Foi bom? Essa expansão foi boa? O princípio de elevar o nível de escolaridade da nossa sociedade é extremamente importante. Em termos internacionais, nossa taxa de matrícula está bem abaixo do que desejamos e queremos ter como um país que almeja ser desenvolvido. Agora, essa inclusão de pessoas foi extremamente positiva. Por outro lado, a alocação de recursos, ela não foi feita para pesquisa. Ela virou gasto de pessoal. Isso criou uma rigidez orçamentária, ou seja, hoje as universidades têm menos recursos para sua alocação de forma flexível, porque isso virou despesa de pessoal. E aí eu cito um exemplo positivo que se reflete inclusive em rankings internacionais. A USP. A USP ela tem mais receitas por conta do ICMS ser transferido uma parte para eles, mas eles também têm responsabilidade do lado da despesa.
os salários dos professores da USP é menor do que os das universidades federais. Ou seja, ele abriu um colchão para alocar mais em pesquisa. Esse maior investimento em pesquisa faz com que a USP esteja entre 200 melhores universidades nos rankings internacionais, enquanto a melhor federal no ranking está em 600. Então não basta olhar só o lado da receita, tem que olhar o lado da despesa. E aí eu diria que sobre esta ótica de que gerou muita despesa de pessoal, o recurso poderia ter sido melhor alocado. Agora, a USP tem um grande comprometimento também com gasto de pessoal, né? Não é um exemplo em termos de percentual do gasto de pessoal em relação ao orçamento. É melhor em relação às universidades federais, mas também tem muito espaço para melhorar em relação às universidades internacionais, que é uma forma, inclusive, da USP melhorar aí, nos rankings internacionais. O que a gente precisa acreditar é o seguinte: a gente não pode se conformar em não ter uma universidade. Somos a 8ª economia do mundo. Nós temos que estar entre os top 50. Essa é uma forma da gente pensar em desenvolver esse país. E daí o objetivo do Futuris, que deixa de ser um projeto educacional e é um plano de desenvolvimento econômico e social. Então, assim, a gente tem que exigir mais de nós mesmos. A gente pode acreditar que hoje o talento está em qualquer lugar do mundo. É a primeira vez na história da humanidade que tem dinheiro sobrando e esses recursos são vindos não de herança somente, mas de produção tecnológica, científica, que pode ser gerada em qualquer lugar. Então, dando acesso às mesmas condições de internet, material de pesquisa, o aluno do Acre pode competir em igualdade de condições com Stanford, com Harvard. Eu acredito no talento brasileiro. Não vejo que somos fadados ao fracasso. Pelo contrário, somos predestinados ao sucesso. O ensino à distância, conforme os dados do ensino superior, do censo do ensino superior que acabam de ser divulgados, o ensino à distância superou o ensino presencial pela primeira vez, né? No caso do ensino superior. Isso é uma coisa boa ou ruim? Para o território nacional, que a gente tem muitas barreiras à entrada no nível superior, condições de logística bastante complexas, eu vejo com bastante bons olhos o ensino superior à distância. Eu não tenho, eu acho que tem algumas áreas, como saúde, que a gente tem que ter um certo cuidado. Mas, por exemplo, direito. Eu vejo, inclusive se tivesse um curso de direito à distância, eu faria. Eu vejo com bons olhos que isso ajuda a reduzir desigualdades sociais e regionais. Então eu vejo bastante positivo. E muitas das pessoas que fazem ensino à distância, inclusive, já trabalham. Então fazem, inclusive, para aumentar a produtividade no seu trabalho. Então eu vejo muito positivo em termos, inclusive, econômicos. O impacto econômico é imediato. Gera maior prêmio salarial, maior produtividade e um ganho para toda a sociedade. Mas a qualidade em relação ao curso presencial não tende a ser pior? É muito heterogêneo, né? Como tem também no ensino presencial. Então existem... eu não gosto de sintetizar discussões dessa magnitude. Eu vejo com muitos bons olhos. Inclusive, é algo que a gente quer fomentar no âmbito do Futuris. Tem plataformas tecnológicas que você pode fazer aula em qualquer lugar do mundo à distância. O edX, o Coursera. A gente quer fazer, inclusive, que os nossos alunos possam ter mais flexibilidade. Por que um aluno da UNB tem que só fazer aula com os professores de engenharia da UNB? Ele não pode fazer com uma aula com o professor da UFRJ ou da UFMG, Harvard, na Alemanha? Eu não vejo... Hoje a barreira física ela está cada vez mais reduzida. E isso nos coloca em condições de competição melhores. E é por isso que eu acredito tanto aí nos nossos alunos, nas nossas universidades. Agora, isso é uma coisa de que vocês estão tratando no Futuris, essa ideia de o aluno da universidade ter aula com professores de outros lugares? Sim, o eixo internacionalização será um dos principais eixos, onde inclusive a gente pode melhorar bastante olhando esses rankings internacionais, a atração de novos talentos com professores prêmio Nobel, e aí essas plataformas tecnológicas podem ajudar, podemos fazer mestrados, doutorados, sanduíches, duplo reconhecimento de diploma. Então tem muitas ações nesse sentido que podem ser fomentadas. Secretário, para finalizar, como é que fica o orçamento das universidades em 2020? Vai ser igual, maior que o de 2019? Sim, vai ser igual ao de 2019.
ou até mesmo um pouco maior do que o executado de 2019, né? Em termos de orçamento público. E como traremos receitas privadas também, é bom deixar claro que teremos ainda 2020 com um ano ainda mais esperançoso para as nossas universidades. O que não quer dizer que a gente precisa baixar a guarda. Temos que ser comprometidos, ter uma gestão cada vez mais eficiente e pensar em soluções criativas sempre. Secretário Arnaldo Lima, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360 que chega ao fim. Obrigado, até a próxima.